E sobre o assunto, convidamos a advogada tributarista Renata Bilim. Bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia. E doutora, a gente pode falar. Não, pode falar, desculpe. A gente já começa perguntando a respeito aí quais são as expectativas em relação a essa transição para esse novo modelo e também essa pressa para que seja regulamentada o mais rápido possível, aí aos 45 do segundo tempo de 2024. Eu sempre acho que temas como esse devem ser analisados com atenção, com tempo e com responsabilidade. É claro que a gente sabe que existe um tempo, o ano já está acabando, só que um tema como reforma tributária, que implica numa série de alterações, não só nos tributos, como uma questão financeira do poder público repassado, muitas das vezes à população, essas coisas deveriam ser trabalhadas com afinco, mas ao mesmo tempo gradativas, né? São muitos os produtos incluídos aqui nas possibilidades de redução, de isenção, que são louváveis, na minha opinião, mas toda alteração, principalmente as alterações de cunho político, de lobbies de setores, elas implicam aumento de carga. Então, a carga tributária com o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que é a junção hoje do ICMS com o ISS, mas o CBS, que é o imposto, na verdade é uma contribuição sobre bens e serviços a substituir o PIS e a COFINS atual, a ideia é trazer no primeiro projeto uma alíquota de 26,5% sobre consumo. O que provavelmente com essas inclusões e retiradas, isso pode fazer com que o nosso IVA sobre consumo seja o maior do mundo na rúbrica de mais ou menos uns 28%. O que, na minha opinião, acaba sendo regressivo mais uma vez. A carga tributária brasileira, ela não é justa, isso na minha opinião. Obviamente, muitos pensam como eu, porque você atribui àquele que paga, independente de quanto ofere, o mesmo valor. Cerca de 50% da carga tributária brasileira hoje, comparado aos 34% sobre o PIB, eu tenho sobre o consumo. Hoje já é pesado. Com esse aumento, vai ficar mais pesado ainda, porque todo esse tributo ele é repassado no preço dos produtos e quem arca com o ônus desse pagamento são os consumidores finais, eu, você e toda a população brasileira. Então, a gente tem que... É claro que é uma realidade, está aí, temos que nos adaptar. Vejo, sim, com bons olhos a questão de simplificação, diminuição de complexidade. Eu nem acredito que vão existir tantas. Existe um período aí de transição do regime antigo mais o regime novo. É aquilo, vamos torcer para as coisas funcionarem da melhor forma possível, mas realmente a toque de caixa, no frigir dos ovos, coisas que são extremamente complexas, não me parece que deveriam ser votadas desta forma. A reforma tributária tem implantação paulatina, né? Então, até que ela esteja definitivamente em vigor, vai levar muito tempo, é natural que seja assim. A senhora acha que pessoas físicas e pessoas jurídicas vão começar a sentir essa reforma quando e de que maneira? Com aumento de impostos, com simplificação na forma de arrecadar impostos para as empresas? Como é que isso vai bater para as pessoas comuns, para as empresas que lidam com essa confusão tributária no dia a dia? Algumas empresas são beneficiadas, outras nem tanto. Então, a gente tem um período de transição, por mais que seja aprovado este ano ainda, isso não vai ser aplicado ano que vem, e mesmo que seja depois de um período, vai ser mais ou menos em 2026, apenas início de 27, que as implementações começam a acontecer de forma gradativa. Dentro do meu estudo como planejadora também de empresas, o que a gente percebe? É que em alguns setores, principalmente o setor de serviços, terá uma carga tributária aumentada de forma substancial. Por mais que existam exceções e isenções ou reduções de algumas alíquotas para setores específicos, vou te dar um exemplo aqui de profissionais liberais, ou mesmo serviços em geral, que é a maior parte da receita brasileira. O setor de serviços, comparada aqui à parte de comércio e indústria, serviço é o que tem de mais aqui.
E é exatamente o setor de serviços que acaba sendo mais prejudicado. Hoje você tem uma alíquota do ISS entre 2% e 5%. Mais o PIS e a COFINS de 3,65%. Hoje você tem um total aí de 8,65% combinado esses dois. Se a gente está falando de 26,5%, 28% de uma reforma, você está pagando muito, triplicando muitas das vezes esse tributo em algumas atividades. No caso dos profissionais liberais, que é a grande maioria, você tem uma redução de 30%, o que vai dar, em média, quase 20%, um pouquinho mais desse valor. Então, vai aumentar bastante. E o que isso vai refletir é no preço do produto. Quando você reflete no preço, embora eu, prestadora do serviço, é quem arque com o dever de retenção desses valores, quem arca com o valor efetivamente é o consumidor final. Então, a gente vai começar a perceber, já a partir do ano que vem, na minha opinião, em algumas situações, o repasse ou o aumento de preços para quando chegar a hora dessa implementação gradativa, não se sinta imediatamente. Teremos também as concorrências, né, que o mercado é assim, aumenta um, diminui o outro, diminuição de muitas margens de lucro. O setor de serviço hoje é um dos setores que mais margens de lucro tem. Essa margem muito provavelmente vai ser reduzida, ou os tributos 100% repassados ao consumidor final. Então, é uma escolha daquele dentro de um ambiente para resolver. Então, acredito que as pessoas físicas realmente elas não vão sentir imediatamente os efeitos da reforma, com exceção daqueles setores que já vêm se projetando para que não venha aumentando o seu preço no dia que a coisa mudar. Na minha opinião, um planejamento mais eficaz seria mais louvável e mais adequado com as mudanças. Como você disse, as mudanças elas estão aí, elas vão acontecer. Só que também precisamos estar, tanto físicas e jurídicas, preparadas para essa adaptação. Existirá sim um aumento de carga, não temos muito o que fazer, mas as empresas automaticamente vão precisar o quê? Se adequar. Os sistemas terão que ser adequados, primeiro nesse período, até 2033 inicialmente tem aí um gap de implementação de quase 100% da reforma. Então a gente ainda vai ter muita coisa para discutir, muitas coisas para aferir, os sistemas das empresas, muito provavelmente teremos sim simplificações, mas enquanto a coisa não chega no seu 100%, obviamente que teremos muitas discussões por aí. Mano, a sua pergunta? Bom dia, Renata. A partir de um pedido do Fórum de Governadores e dos secretários da Fazenda, o senador Alessandro Vieira apresentou uma emenda para que a reforma tenha a manutenção da substituição tributária. Eu queria que a senhora explicasse o que isso significa do ponto de vista do contribuinte. Essa emenda faz com que a reforma continue sendo muito complexa ou aumenta a complexidade da reforma? Então, vamos lá, vou te falar sobre o meu ponto de vista, né? Minha forma de ver tudo isso. Hoje, o que onera e o sistema tributário brasileiro, na minha opinião, o tributo mais complexo que nós temos hoje é o ICMS, sem sombra de dúvidas. Nós temos uma lei complementar que prevê bastantes coisas uniformes em todos os estados. Lembrem que o ICMS é um tributo estadual, mas existe também muita autonomia para que entes tributantes diferentes tributem de uma forma completamente diferente. Você tem aqui no estado de São Paulo uma forma de tributação. Você vai lá para Paraíba, o mesmo produto tem outra. Aí você vai lá para Alagoas, é de outra forma. Vai lá para o Paraná, é de outra forma. Então, existe sim uma certa complexidade. A substituição tributária, o que deveria ser lá no começo uma regra de exceção, o que é a substituição tributária? É quando alguém na cadeia produtiva, lembre que o ICM ele incide desde a época que você compra o insumo, industrializa e vende, aí tem o varejo, tem o distribuidor, até chegar ao consumidor final. Em cada uma dessas etapas existe uma tributação numa venda onerosa, que é o ICMS. Então, é uma política governamental para que evite a fraude e a sonegação fiscal. Quando você coloca a substituição tributária
em índices anteriores entre fiscalizar uma série de estabelecimentos comerciais e a indústria. É muito mais simples para o governo fiscalizar meia dúzia do que centenas e dezenas de estabelecimentos comerciais. Então, nasce a substituição tributária para eu antecipar o tributo que deveria ser pago na saída na indústria, o que já, na minha opinião, já é uma distorção. Porque o sistema tributário brasileiro, ele prevê o quê? A incidência no momento da ocorrência do fato gerador. Então, eu estou antecipando o pagamento de um tributo, de um fato que ainda não aconteceu, ou por um valor que eu também não sei qual vai ser. Tanto que ao longo do período e do tempo, a gente vê essa distorção, porque eu pago dentro de uma margem de valor agregado criada por cada um dos seus estados, que não refletem a realidade do mercado, na maioria das vezes. Então, você pega uma margem de 50%, só que na hora da ponta eu não vendo nem a 20%. Então, eu estou pagando mais do que eu teria pago se eu tivesse pago de acordo com o sistema normal. Na minha opinião, é uma loucura. E ainda tem que pedir de volta, aí tem estado que dá, tem estado que não dá, e a gente tem toda essa loucura que a gente vê dentro do sistema tributário. O fim da substituição tributária, sim, geraria, obviamente, melhor conformidade para as empresas e para o próprio contribuinte, que sabe quanto que está pagando e como vai ser em qualquer lugar da federação. O retorno da ST na maioria dos produtos, eu entendo o motivo, é justamente para evitar a fraude e a sonegação, é mais ou menos que continuar do jeito que está. E aí eu começo a me perguntar até que ponto essa simplificação, de fato, ela existe. Enfim. Durso. Bom dia, doutora Renata. Prazer recebê-la aqui na Jovem Pan. Bom, você aqui nos explicou a complexidade, nos esclareceu parte da complexidade do que hoje está em vigor. Qualquer tributarista justificaria a necessidade de uma reforma tributária por essa complexidade até do cálculo tributário. A minha pergunta é, eu vi críticas dizendo que o Congresso estaria, a pretexto dessa necessidade de simplificação, passando uma reforma tributária que simplifica, mas em geral, como você também já explicou, aumenta muito a carga tributária e não resolve o problema do cidadão. No fim, ele simplifica, que seria o pretexto que todo mundo concorda, mas em geral não seria o ideal. A minha pergunta é essa. É melhor ter essa reforma tributária simplificando, mas levando de presente todo o resto com o aumento da carga tributária, ou o ideal seria uma lei diferente com a simplificação e melhoria ou até redução da carga tributária? Exatamente isso. Eu estou falando agora como empresária que sou também, nós temos outros negócios. Então, quando a gente pensa em simplificação no ICM, da forma como eu coloquei, é claro que eu quero uma simplificação, isso facilita a vida de toda uma contabilidade. Imagina uma empresa que trabalha com todos os estados da federação, mais uma lista de mais de 500 produtos. Realmente é uma loucura. Mas, por outro lado, eu concordo contigo, para que adianta uma simplificação se a carga aumenta? Eu, particularmente, prefiro ter toda a complexidade com uma carga menor do que uma suposta simplificação que não me parece que vai existir com essa série de distorções, aumentando ainda mais a carga, gerando toda uma questão social, porque aumento da carga, o empresário ele paga entre aspas, porque isso é repassado no preço e quem paga é o consumidor. Então, a regressividade, ela existe e isso não vai mudar. De uma forma A ou da forma B, isso não vai mudar no sistema. Talvez maior transparência. Que hoje, muitas das vezes, quando a gente vai ao supermercado, você não tem noção da carga tributária sobre o consumo ou do valor do preço, porque ninguém te conta. E talvez uma melhor transparência, até para a população saber quanto que se paga efetivamente sobre o consumo, deveria trazer mais justiça social. Também não me parece que vai acontecer. Então, agora, pensando como técnica, ou mesmo como uma empresária, ou mesmo do ponto de vista daquele que está consumindo, é melhor manter uma carga melhor que caiba no meu bolso do que sob o pretexto de uma simplificação, que na verdade nem vai existir, porque tem uma série de complexidades aí, tem todo o comitê gestor que a gente também não sabe como é que vai acontecer na distribuição dessas receitas, do que aumento de carga, uma simplificação talvez velada, né? O que também não me parece que vai acontecer. Então, eu prefiro pagar menos, com mais complexidade, do que uma suposta simplificação com um aumento significativo de carga tributária.
Muito bem, nós conversamos com a advogada tributarista Renata Belin. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã e um ótimo dia. Muito obrigada a vocês, um excelente dia.